Olá, sétimo ano. Sexta videoaula de ciências, estamos iniciando a unidade 3, os ambientes da Terra, e vamos iniciar então a apostila volume 2 entre as páginas 2 e 8. O assunto que a gente vai estudar são os biomas mundiais. E, professor, o que é o bioma? Bioma, a gente tem que partir daquilo que a gente já aprendeu no bimestre anterior. Quando a gente tem um ser vivo só, a gente tem um indivíduo, vários indivíduos da mesma espécie, a gente tem uma população, várias populações a gente forma uma comunidade, e se a gente considerar uma comunidade e também os fatores abióticos, como água, luz, temperatura, a gente tem um ecossistema. Vários ecossistemas próximos uns dos outros vão formar o que a gente chama de bioma. E no mundo existem vários biomas, e eles estão relacionados às zonas climáticas da Terra. Lembrar aqui um pouquinho das aulas de geografia. O planeta Terra é dividido por um paralelo no meio, que divide em duas metades iguais, chamado de linha do Equador. Ao norte temos o Trópico de Câncer e ao sul temos o Trópico de Capricórnio. Temos aqui próximo ao Polo Norte o Círculo Polar Ártico e ao sul o Círculo Polar Antártico. Isso faz com que a Terra tenha temperaturas diferentes ao longo do ano. Por exemplo, no Círculo Polar é extremamente frio, enquanto que na área tropical é extremamente quente ao longo do ano. Já na área temperada, temperada não porque tem a ver com sal e cebola, e sim porque as temperaturas e também as estações do ano são bastante definidas, as temperaturas elas variam ao longo do ano, criando as estações do ano. Aqui, por exemplo, onde nós moramos, Santa Catarina, ficamos na área temperada do sul. Os principais biomas do mundo são estes. A tundra, vamos começar por ela. A tundra é o ecossistema mais frio, aliás, o bioma mais frio do mundo. Ele é exclusivo do hemisfério norte, localiza-se no norte da Europa, da Ásia e do Canadá, onde o frio é extremo e são altas as latitudes, ou seja, a distância para a linha do Equador. Aqui uma raposa ártica, por exemplo. Lá o solo e o clima, eles têm uma certa importância nesse ecossistema, nesse bioma, porque o solo forma o que a gente chama de permafrost. É um solo que se descongela durante 2 meses do ano, porque são 2 meses que faz verão. 10 meses inverno, 2 meses verão. Esses 2 meses em que o solo descongela, as plantas podem crescer. As plantas principais lá são plantas de estatura bastante baixa, porque elas não têm muito tempo para se reproduzir. Então elas crescem e se reproduzem. Não é qualquer tipo de planta que sobrevive a essas condições. O inverno faz de menos 20 a menos 40. Isso de temperatura média, porque ao longo do dia a variação de temperatura pode ser bem maior que essa. Já no verão, a temperatura média varia entre menos 6 e menos 10 graus. A flora é composta principalmente por musgos e capins. Não existem árvores de grande porte, são apenas plantas que têm uma rápida reprodução e ciclo de vida, já que elas têm apenas 2 meses para se reproduzir. Os animais, por exemplo, urso polar, boi almiscarado, ele tem os pelos bastante compridos, lemingues, leopardo das neves, todos esses animais têm característica comum, uma pelagem grossa e também uma camada de gordura bastante grande para impedir a perda de calor. Outro bioma é a taiga. A taiga é a floresta de coníferas, formada principalmente por pinheiros. O lobo é característico desse bioma e ela se localiza nessa região, na área muito próxima ao Círculo Polar, mas entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar. A taiga, então, é floresta de coníferas, floresta de pinheiros, a gente encontra apenas no hemisfério norte. Lá o clima é frio e de pouca umidade, e devido a temperaturas muito baixas, o solo é bastante fino e cobre o solo uma camada de folhas caídas dos pinheiros. E o solo acaba tornando-se ácido, impedindo o desenvolvimento de outras plantas. Por isso, quando você vê uma floresta de pinheiros, você só vê os pinheiros, você não vê praticamente nenhuma outra planta crescendo por baixo. O pinus, que é um pinheiro nativo da Europa e que é plantado aqui na região, se você vê uma plantação de pinus, você vai entender essa característica. Você vê que o solo é cheio de folhas caídas e você não vê, aliás, praticamente nenhuma planta crescendo junto. Por quê? Porque o solo onde você planta pinus, ele fica ácido e não deixa as outras plantas crescerem. Aqui, por exemplo, a sequoia, que é uma planta da taiga, você precisa às vezes de 15, 20 pessoas para dar os braços e dar a volta ao redor do tronco dela, porque é uma árvore extremamente com um tronco bastante espesso, que pode chegar a 50 metros de altura. E aqui o urso pardo, urso marrom. Por que o urso pardo não mora no Polo Norte e quem mora na taiga é o urso polar? Por que não?
Por que não trocarmos os ursos, né? Vamos voltar para o bimestre passado, que a gente aprendeu sobre camuflagem. Aqui um aspecto da taiga mostrando que lá ocorre a queda de neve, e muito importante, por que só os pinheiros sobrevivem a essa condição? Porque os pinheiros têm um formato cônico. O formato que eles têm impede que a neve acumule tanto assim sobre os seus galhos. Acumula um pouco de neve, mas não tanto quanto se essa árvore fosse com uma copa muito larga. Se ela tivesse a copa muito larga, acumularia muito mais neve, quebraria os galhos e as plantas morreriam. Outro bioma são as florestas temperadas. Na apostila de vocês você encontra ela com a designação sazonal ou pluvial. A diferença principal é que na pluvial chove mais que na sazonal, mas as duas localizam-se em lugares em que o inverno é frio e o verão é um pouco mais longo que na taiga e na tundra. Lá, a principal característica é que as plantas perdem as folhas, porque as árvores são caducifólias, folhas caducas, folhas que caem. E a coloração é bastante característica. As folhas elas mudam a cor do verde para o vermelho, depois amarelo, e daí elas caem no outono. A folha desenhada na bandeira do Canadá é uma folha de uma planta que perde as folhas durante o outono. A fauna é composta de porcos, esquilos, além de outras aves também que comem grãos. Outro bioma são os campos ou bosques. Na América do Norte, os campos recebem o nome de pradaria. Já na Ásia, eles recebem o nome de estepe. E aqui na América do Sul, a gente chama eles de pampas. O clima que os campos se localizam é um clima temperado, um pouco mais seco. O fogo é frequente. A principal característica é a presença de capins, praticamente nenhuma árvore, e animais que comem capins, animais pastadores, nesses locais. A floresta tropical é um outro bioma muito importante, por exemplo, a Amazônia, Mata Atlântica, em que o clima ele é úmido e quente o ano inteiro, com estações chuvosas que duram muito tempo. Praticamente o ano inteiro chove na floresta tropical. Não necessariamente uma chuva todos os dias, mas que a chuva ocorre ao longo do ano, fazendo com que a umidade permita que muitas plantas diferentes e muitos animais diferentes se desenvolvam. A vegetação não perde as folhas ao longo do ano, a gente chama então de perennifolia, folhas que não caem. E as plantas têm grande estratificação, ou seja, alturas diferentes, plantas muito altas, plantas mais baixas, plantas de porte médio. E os animais são bastante diversificados, mas é pouco comum encontrar grandes mamíferos, até porque dificulta um pouco a passagem deles aqui pelo meio, nessa floresta. Savana tropical, que a gente localiza, por exemplo, na África, aqui no Brasil a gente chama de cerrado. O clima nesse local ele é quente e seco. Ele é seco, fazendo com que esse local sofra com a ocorrência de fogo. Muitos arbustos, muitos capins é a principal característica e poucas árvores. As árvores elas são mais esparsas, mais distantes umas das outras. E o último bioma então são os desertos. Os desertos eles apresentam um clima quente, principalmente, e seco. As chuvas são muito raras e tem muita variação de temperatura. Durante o dia pode chegar a 50 graus, mas à noite a temperatura pode cair para 0 graus. As plantas lá, se tiverem folhas, são folhas que caem. São plantas com folhas que caem. E também os cactos são bastante comuns. Os animais, principalmente, são os répteis. Se tiver mamíferos e aves, eles vão ser poucos e geralmente eles vão se enterrar durante o dia e vão sair para terem os seus hábitos à noite. Obrigado, era isso por hoje. A gente se vê na quarta-feira. Abraço!